comando sou eu. Aí, ei, Paulo, vamos só compor a mesa, aí na hora da apresentação você se levanta e vai, não tem eu não. Já? Eu me aguento. Oi. E é ao vivo, é? Eita, que o negócio está poderoso. Olá, pessoal, bom dia a todos que nos acompanham pela nossa TV Assembleia. Em nome do nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, deputado Evandro Leitão, do presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, deputado Leonardo Pinheiro, atendendo o requerimento de autoria do deputado Acrisio Sena, que vos fala, convidam a todos e a todas para a nossa reunião técnica, que tem o objetivo de debater políticas públicas ambientais com foco para as ações e procedimentos dos órgãos ambientais em relação ao entorno e à área interna das terras indígenas Pitaguari. E para compor a nossa mesa, para compor os trabalhos, para iniciar os trabalhos, eu queria chamar o diretor-geral do Instituto Asas e Raízes, nesta nossa reunião técnica, o senhor Paulo Sérgio Pitaguari. Pode sentar aqui para a gente compor a mesa. Convidar aqui a senhora Lúcia Mara, representando aqui nesta nossa reunião técnica o secretário Arthur Bruno, secretário estadual de Meio Ambiente, ela que é orientadora da célula e gestora da ATA da Aratanha, da APA da Aratanha. Pode ficar aqui do meu lado. Bom dia, seja bem-vinda. Então, composta aqui a nossa mesa, enquanto nós aguardamos outras autoridades que foram convidadas e que estão a caminho para poder participar da nossa reunião técnica, nós vamos iniciar esta nossa reunião passando a palavra para o nosso querido Paulo Sérgio Pitaguari, que fará uma exposição e uma apresentação de vídeo, da qual ele pode ficar à vontade, inclusive aqui para o centro do plenário, aqui, para poder fazer a sua apresentação. Então, está declarada aberta a nossa reunião técnica. Eu gostaria de pedir licença, né, a todos aqui para tirar essa máscara. Por gentileza, tá, gente? Estou vacinado, estou minha terceira dose, e aí estamos nos encaminhando para a quarta, né, Adela? Queria dizer para vocês que nós temos algum material, né? Primeiramente, dizer para vocês que eu estou aqui com o Instituto Asas e Raiz, né? Sou Paulo Sérgio Pitaguari, vindo lá do território indígena Pitaguari, localizado entre os municípios de Maracanaú, Pacatuba e Maranguape. Agradecer o nosso querido deputado Acrisio Sena por ter acolhido nossa demanda e ter, muito brevemente, né, a partir de uma reunião técnica não, a partir de uma reunião que nós tivemos com o secretário Arthur Bruno, a pedido também do Acrisio Sena, né, e do Instituto, demandar essa reunião técnica para que a gente conseguisse tratar de problemáticas ambientais no entorno e dentro da terra indígena Pitaguari. Agradecer também a Mara, né, que é gestora da APA da Serra da Aratanha, faz parte do comitê gestor aí, e que sempre vem nos dando um apoio e nos orientando também, né, dentro da temática ambiental. Dizer para vocês que nós estamos aqui também hoje como povo pitaguari, porque nós somos pitaguari, conhecemos a nossa realidade e as problemáticas que nós encaramos há muito tempo. Queria pedir para o meu querido colocar o eixo no mapa, né, para que eu pudesse apresentar esse território para vocês, né, que eu vos falo, que se iniciou um processo de demarcação na década de 90, que está aí caminhando a passos lentos. Inclusive, gostaria de ressaltar que, na gestão do nosso presidente atual, o processo não caminhou para nenhum lugar, ou seja, está parado lá. Só pedir para apagar as luzes ali, por favor, pessoal, ver melhor. Tá bom. Gente, se vocês observarem, o território indígena Pitaguari, ou a terra indígena Pitaguari demarcada,
ela se faz com a construção de 6 aldeias na prática. Teoricamente, você vai ouvir falar em alguns momentos que nós temos 4 aldeias. Na prática, a realidade é outra. Nós temos 6 aldeias, e essa divisão ela se faz pela aldeia Horto, aldeia Olho d'Água, aldeia Central, aldeia Santo Antônio, aldeia Nova e a aldeia Monguba, já ali na área de Pacatuba. Dizer que essa terra, né, nós temos uma ação aí de retirada, né, para retirada de mais de 300 hectares, mas que o processo ele se encontra no STF. Então, assim, a luta continua, né, em todas as instâncias, e a última instância a ser recorrida é o STF, porque nós entendemos que o nosso território ele vai muito além daquilo que o Estado, né, brasileiro reconhece hoje, através do processo de demarcação iniciado, né, e que algumas áreas de uso tradicional e coletivo do nosso povo, ela ficou de fora, né, mas ficou de fora por conta de um interesse, por parte de pulseiros que sempre ocuparam o nosso território e sempre trouxeram desgraça, opressão e exploração do nosso povo. Dizer para vocês que nós sempre vivemos encurralados ao pé dessa serra, e essa área aí pontilhada em amarelo, né, que a gente também visualiza aí, que vocês visualizam, não sei se todos conhecem, mas essa é a área da Brita 7, que ficou fora durante o processo de demarcação. O que não significa também, né, gosto de ressaltar isso, que não seja território indígena de Pitaguari. Mas aí esse é um outro processo que a gente vai tratar em outro local. Falo por mim, que sempre vivi, né, encurralado ao pé dessa serra. Quando a pedreira expulsou minha família daqui, a gente foi para o outro lado. Então, hoje eu moro na aldeia Horto, certo? Não porque eu quisesse morar na aldeia Horto, mas sim porque, durante os processos de ocupação e de avanço dessa pedreira, ela foi expulsando os moradores que estavam ali, né, que estavam vivendo ali, que já viviam ali, mas isso ninguém conhece, porque não é noticiado, não é gravado, não está no YouTube, então poucas pessoas conhecem essa realidade. Quem mais conhece é quem viveu, né, que somos nós. E eu queria chamar também o Jurandir, que faz parte do Instituto Asas e Raízes, meu irmão, para que a gente possa dar continuidade a essa apresentação juntos. Queria pedir para o colega, por gentileza, colocar aquela poligonal da APA lá, mas, iniciando pela APA lá, eu queria que tu abrisse a APA da Serra da Aratanha e que a gente colocasse lá o plano de manejo. Pode ser, Jurandir, por favor? Por quê, gente? Porque nós estamos aqui hoje, né, também já pegando o gancho aqui na discussão, para pedir ao governo do Estado, pedir às representações que aqui estão, né, para que a gente consiga corrigir um erro no decreto de criação da APA da Serra da Aratanha. A gente não está pedindo aqui a inclusão, né, do município de Maracanaú na APA, porque isso ele já faz parte. E eu vou provar para vocês, né, a partir das imagens oficiais, inclusive poligonais, com os limites dos municípios de Maranguape, de Pacatuba, de Maranguape. E uma coisa que me surpreendeu, Mara, é que, durante as nossas pesquisas e conferência de material, nós identificamos um ponto que poucas pessoas, ou melhor, ninguém citou até o presente momento. Maranguape também tem uma porção mínima, mas tem, dentro da terra indígena Pitaguari, que fica próximo da área, inclusive, Giovana, da área que vocês implementaram aquele projeto lá de introdução do periquito cara suja na Serra da Aratanha, que é o Espírito Santo. Então, aquela parte lá é Maranguape. E aquela parte próxima ali faz parte da terra indígena Pitaguari. E aí eu queria mostrar para vocês que essa poligonal é a poligonal inicial que foi feita, né, que foi realizada quando se iniciou o estudo, o processo de demarcação. E essa poligonal é o que a gente reconhece minimamente, porque se a gente fosse analisar o território como área de ocupação, que a gente sempre ocupou, iria muito além disso. Mas pegando uma área onde foi iniciado um processo, a partir da FUNAI, a partir de um estudo antropológico, a primeira poligonal foi essa aí, né? Depois, com algumas decisões judiciais arbitrárias,
refizeram a poligonal lá, que, inclusive, nós temos uma poligonal que está lá no site da FUNAI e que, inclusive, mostra a terra com a retirada de 336 hectares. Eu queria só que tu deixasse tudo e só marcasse as duas, tanto a terra completa como a retirada, só para que as pessoas tenham uma noção do que a gente está falando. Ideia? Por favor. Pronto, então, se o STF der ganho de causa, né, para o poceiro, que a gente sempre reconhece como poceiro, que é um poceiro, né, que inclusive sempre ocupou a área de Pacatuba e Maranguape, porque é uma única família, né? Então, se o STF der ganho de causa para ele, nosso território vai perder isso aí, ó, tudo isso aí, que é uma porção grande de 336 hectares. Para algumas pessoas aqui, né, na prática, talvez alguns não tenham noção do que é isso, mas visualizando lá, se a gente conseguisse fazer um sobrevoo, ou mesmo quando a gente faz o sobrevoo com drone, a gente tem noção dessa área, né, que é uma área que a gente sempre fez uso, né, mesmo o poceiro impedindo, dizendo que a gente não podia pegar manga, dizendo que a gente não podia pegar banana, dizendo que a gente não podia armar quichó naquela serra, a gente sempre estava lá. Então, é uma área de ocupação tradicional do nosso povo, mas que está aí em processo na justiça. Queria que vocês colocassem agora, fossem colocando os municípios. Primeiro, colocasse aí Maracanaú, por gentileza. Pronto. Essa é a área de Maracanaú. Queria pedir para tu marcar também, por favor, guerreiro, a APA da Serra da Aratanha, a poligonal da APA da Serra da Aratanha. Pronto. Essa é a poligonal da APA da Serra da Aratanha. Vocês conseguem visualizar, gente? Pronto. O contorno em vermelho fininho. Pode desmarcar a parte dos 336 hectares. Pronto. Essa parte em vermelho aí, ó, isso aí tudo é a poligonal da APA da Serra da Aratanha. Aí eu pergunto para vocês, Maracanaú está ou não está na APA da Serra da Aratanha? Está. Claramente. Ou enegrecidamente, como algumas pessoas falam, né? Então, assim, isso para dizer para vocês que a nossa reivindicação aqui não é para a inclusão, Mara, da cidade de Maracanaú, do município de Maracanaú, na APA da Serra da Aratanha, porque isso ela já está. Inclusive, ela está no plano de manejo que foi realizado, que foi elaborado durante o processo de criação da APA. E por que Maracanaú não aparece no decreto? Isso é meio estranho, né? Mas a gente também sabe o porquê, né? Não vou trazer essa situação aqui, mas existiu um interesse, né, político, ou não existia nenhum interesse político na época, né, na gestão de 96, entre 96 e 98, que foi a data, né, de criação desse... Bom dia. Que foi a data de criação do decreto, que, inclusive, foi na gestão Júlio César Costa Lima, no município de Maracanaú. Então, isso dizer para vocês que houve um erro, houve um equívoco aí, por parte da gestão municipal, de não pedir, de não reivindicar essa participação do município no decreto. Porque, fisicamente, cadê a imagem, gente? Pronto. Fisicamente, ele já faz parte. Concordam comigo? Ele já faz parte. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa solicitar uma alteração à crise. Então, não sei se a palavra certa é essa, se o termo certo é esse, mas o que a gente vem pedir aqui? A gente está pedindo uma alteração no decreto, e eu queria saber, Cris, se a gente consegue encaminhar isso através de ofício, né, como a gente consegue fazer isso, para a alteração desse decreto, um decreto de lei que foi criado, decreto de criação da APA da Serra da Aratanha, no sentido de colocar lá Maracanaú, né? Porque se a gente pegar o plano de manejo, Jurandir, coloca o plano de manejo, por favor, que tem dentro da parte da APA da Serra da Aratanha. No plano de manejo, se você pegar esse plano de manejo e você colocar lá, né, como fonte de pesquisa lá Maracanaú, e você for passando, não é isso, Mara? Você vai encontrar em todos os momentos, a APA da Serra da Aratanha, na pasta. Pronto. Aí tem um PDF. E vai aparecer em todos os momentos Maracanaú. Maracanaú, Pacatuba, Maranguape e Guaiúba.
E por que, durante a criação do decreto, Maracanaú ficou de fora? É algo assim surreal, a gente não entende como a cidade participou de todo o processo de criação do plano de manejo e, no momento de criação do decreto ali, oficial, Maracanaú saiu de fininho, como se não tivesse participado em nenhuma das fases. Então, assim, a gente não consegue entender isso, né? E aí a gente pede a Cris, eu queria que, né, você, né, como representante do povo, como representante do nosso povo também, pitaguari, maracanauense, que você solicite essa alteração do decreto para que Maracanaú seja citado lá. E que Maracanaú seja citado, mas que Maracanaú também tenha representação da gestão municipal no Conselho Gestor da APA da Serra da Aratã, não é isso, Mara? Para que nós possamos pensar políticas ambientais, né, de monitoramento, fiscalização, nessa área também, né, que é uma área em que há uma caça ilegal, né, há desmatamento. Então, a gente precisa que o governo do Estado, né, através de seus órgãos, que ele nos ajude a fiscalizar, a monitorar, conservar essa área, né? E não é só porque ela é área de uso tradicional, porque essa área que está que está dentro, queria que vocês colocassem, por gentileza, gente, a poligonal lá, por favor, só para o pessoal não se perder, de acordo com o que eu for falando aqui. Deixa a poligonal. Vocês colocaram, acharam a APA aí? Pois coloca. Pode colocar na tela, para ficar fácil. Pronto. Coloca o PDF só para mostrar para o pessoal, bem rapidinho, por favor, para a gente não tomar muito tempo. Certo? Pronto. Esse é o PDF de criação da APA da Serra da Aratã. Consegue fazer aquele esquema lá, Jurandir, para pesquisar só o nome Maracanaú, para o pessoal ter ideia do que a gente está falando? Deu certo não, né? Pronto, a gente encaminha para vocês, certo? Não tem essa não. A gente pegou o e-mail do pessoal, a gente vai estar enviando para todo mundo aí. Mas, assim, esse plano de manejo, coloca lá em cima, na primeira página, para o pessoal saber. Primeira página essa aí. O decreto de lei é o 24 o quê, Mara, tu lembra? Pronto. 24.598, de 5 de junho de 98. 96, 98, por aí. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer alteração para que nesse decreto Maracanaú seja citado, porque Maracanaú faz parte... Coloca a poligonal lá com as cidades, por favor, Guerreiro. A poligonal com todas as cidades. Pronto. Pode deixar aí, viu? Porque Maracanaú faz parte, tem uma grande área dentro, né, dentro da APA que está em Maracanaú, e mais uma grande parte que está ali fora, mas que faz parte. Coloca, por gentileza, Pacatuba agora, por favor, a cidade de Pacatuba. Nós temos aí a poligonal. Essa poligonal, gente, é a poligonal que está lá no site do IBGE, certo? Então, tudo atualizadinho, beleza? Então, nós temos aqui Maracanaú, Pacatuba. Vocês conseguem visualizar aquela parte ali que está sem nada, dentro da terra ali, no finalzinho? Aquilo ali é Maranguape. Aí eu pergunto para vocês, mesmo sendo uma parte pequena da terra indígena Pitaguari, ela faz ou não faz parte da terra indígena Pitaguari demarcada, município? Faz. Pronto. E isso é importante, por quê? Porque independente do tamanho, o município ele tem a responsabilidade também de apoiar, de ajudar o povo para que a gente consiga conservar esse território, para que a gente consiga implementar ações ambientais que garantam a conservação e preservação desse território, independente da porção que se tenha. Queria pedir para vocês incluírem Maranguape agora, por favor. Pronto. Estão conseguindo visualizar, né, gente? Há uma diferença grande. Reduz aí, por favor. Reduz o tamanho, pronto. Queria eu também, Mara, aproveitar o momento, Mara, e... Pronto. O decreto de lei 24.959, de 5
de junho de 98. É isso mesmo. Pronto. Queria aproveitar o momento também para dizer que tudo isso é a APA da Serra da Aratanha. Mostra a APA por completa, por favor, para o pessoal não ficar visualizando só esse pedaço aqui. Mostra ela completa, para o pessoal saber o que é, né, a APA da Serra da Aratanha. Todos conseguem visualizar, gente? Pronto. Tudo isso aí é a APA da Serra da Aratanha. Mara, eu queria direcionar essa pergunta também à SEMA, no sentido de pedir para vocês, coloca aí a imagem da... Pode deixar, só faz adicionar a RPPN aí, por favor. Nós temos uma RPPN criada dentro da área sobrepondo essa área da APA, da Terra Indígena Pitaguari, e da APA da Serra da Aratanha, ou melhor, a APA da Serra da Aratanha e a Terra Indígena Pitaguari, certo? Na verdade, eu fiquei confuso, Mara, com relação a essa RPPN, e queria, na verdade, desde já fazer esse questionamento à SEMA e pedir correção disso lá no site da SEMA, porque no site da... essa imagem oficial aí, que vocês estão vendo aí, essa é uma RPPN que foi criada. Ela foi criada aí a partir de 2000, se eu não me engano, 2006, dentro do território indígena Pitaguari. Não quero aqui levantar especulação, mas isso foi feito de forma proposital e com um único objetivo: garantir a posse da terra pelo o ocupante lá, pelo poceiro. Então, a ideia era garantir que essa área ficasse na mão do poceiro. Como ele sabia que tinha um processo de demarcação iniciado, ele foi lá, deu encaminhamento num processo. Ele conhecia o processo de demarcação, ele conhecia as fases, ele foi lá, deu entrada em uma RPPN, essa RPPN foi lá, porque as coisas caminham, né, com uma facilidade, né, imensa. Essa RPPN ela foi criada e nós estamos visualizando aqui uma RPPN, é uma imagem que eu consegui de um processo que tramita, que esse processo do STF, inclusive, tramita lá com essa imagem, e nós temos uma imagem que está no site da SEMA que contradiz tudo isso aí. Mostra aí para a gente o que está lá no site da SEMA. Isso. Tem duas. Aí, pode deixar as duas selecionadas. Pronto. Gente, vocês conseguem entender esse círculo aí gigante que tem aí? Vocês conseguem entender esse círculo aí? Essa imagem está lá no site da SEMA, Mara. Dessa forma, sim. Eu fiquei impressionado. Porque eu queria contrapor a imagem. Eu queria saber, poxa, será que é isso mesmo? Porque essa RPPN que a gente pegou, essa poligonal, Mara, que está num processo, ela também contradiz também a solicitação lá dos ocupantes da área lá. Porque essa área ela fica muito mais para o outro lado, que é Maracanã, do que Pacatuba, né? Sendo que a solicitação foi feita por Pacatuba. Porque, basicamente, é a mesma família, né? Principalmente nossos troncos velhos conseguem confirmar isso. Era a mesma família e eles só fizeram dividir a área entre eles. Então, assim, esse círculo, Mara, é o círculo que está lá no site da SEMA. E eu queria entender como assim. Esse círculo aparece como uma unidade de conservação, uma RPPN, né? Uma reserva particular de proteção natural. Mais ou menos isso aí. Então, isso aí é a imagem que aparece lá no site da SEMA. E eu queria entender, porque eu fiquei me perguntando, será que no início do processo de criação da RPPN, eles foram lá e só jogaram uma poligonal qualquer para ter argumento jurídico num processo, para depois legitimar? Foi isso que eles fizeram? Porque a imagem que se tem é essa. Pode deixar, viu? A imagem que se tem é essa. E eu gostaria muito de entender. E queria pedir, né, aproveitar que Mara está aqui, que está aqui representando também SEMA e o Comitê Gestor da APA da Serra da Aratanha, para que a gente visse isso aí, né? Ou seja, reaver realmente esses limites, porque essa RPPN também, né, é uma área ocupada por poceiro. Nós sempre soubemos disso. O que eles fizeram foi legitimar uma ocupação indevida, através de uma RPPN. O que não diz que, de fato, eles são os donos daquela área. Mas, juridicamente, eles têm lá uma RPPN constituída.
Então, só para a gente repassar isso para vocês e pedir encaminhamentos da SEMA, né? Não sei o que a gente pode fazer na esfera estadual, a crise, no sentido de também ver essa problemática, mas é por aí. Alguma pergunta, gente, até agora? Não, né? Tranquilo. Gostaríamos, a partir disso, tem mais alguma imagem que não foi, que seja interessante? Mostrar logo aí, na poligonal? Na poligonal não, né? Acrisio, a gente queria aproveitar essa reunião também. A gente pensou numa reunião de forma rápida, objetiva, para que a gente não passasse aqui meio-dia enrolando, tomando o tempo de todos vocês, que a gente sabe que é precioso, né, e não sair daqui sem nenhum encaminhamento. Nossa ideia não é essa, não é essa. Nós viemos lá para trazer uma problemática, demandas, e tentar sair daqui com o máximo de encaminhamentos possíveis, né? E a gente agradece também a quem veio, né, a quem está aqui para contribuir. Convidamos tantas outras instituições, algumas até agora não chegaram, por conta do deslocamento, né, boa parte, quem viria do nosso povo acabou não vindo porque muito distante, né? A gente tentou até, em algum momento, colocar essa reunião técnica lá para o IF de Maracanaú, que seria mais cômodo para o pessoal que mora lá e tal, para o nosso povo, né, principalmente. Mas aí não foi possível, né? Mas, enfim, agradeço demais vocês todos que estão aqui. E agora eu quero entrar um outro ponto que foi colocado, Acrisio, que é pedir, né, eu fiquei sabendo isso através, inclusive, do VEIB Itapeba, que no COEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, nós não temos representação indígena lá, não temos assento indígena. E eu queria aproveitar e pedir aqui, né, aproveitar que a Acrisio Sena faz parte dessa comissão, e eu não sei se você também faz parte, Acrisio, do Conselho Estadual, mas saber, né, de que forma a gente pode estar acompanhando também esses trabalhos, porque é de interesse nosso. Nós queremos, né, um assento para o povo indígena no Conselho Estadual de Meio Ambiente, né? Aí eu queria saber de você como é que a gente pode estar encaminhando isso. Um outro pedido que a gente colocou dentro dessa reunião, antes de chegar lá para o final, algumas problemáticas, que temos algumas problemáticas, mas a gente está colocando aqui primeiro de que forma a gente pode estar encaminhando esses pedidos. O outro pedido, Acrisio, seria a criação de um GT envolvendo todas as entidades presentes aqui, e demais através de ofício aí, que eu acredito que o Acrisio Sena pode estar fazendo, né, como nosso representante do povo também. Um GT que possa tratar das temáticas ambientais e segurança pública, né, no entorno e dentro da terra indígena Pitaguari. Por quê? Porque tudo isso é importante, tudo isso impacta, né, algumas ações dentro desse território impactam negativamente na nossa vida, impactam no nosso meio ambiente, impactam na flora e na fauna. Então, assim, a gente quer ter um GT que possa olhar. Paulo Sérgio, mas tu não está querendo dar muito enfoque para as problemáticas de vocês? Quero sim, porque nós passamos muito tempo isolados, apagados, e é como se a gente não existisse. Nós estamos entre Maracanaú, Maranguape e Pacatuba, e eu vejo um descaso muito grande de alguns órgãos, né, do governo, né, estadual, federal, né, e aí eu quero poder tentar, a partir daqui, dessa casa que é do povo, né, como você bem sempre reforça, e do Acrisio, um encaminhamento através de ofício, oficializar, um requerimento, não sei, mas que a gente consiga criar um GT que possa olhar para essas problemáticas, que possa tratar dessas problemáticas ambientais no entorno e dentro da terra indígena do Itaguari. Certo, gente? Eu queria também sugerir a SEMA, e aí, Mara, isso aqui seria mais direcionado a você, a Vossa Senhoria, a elaboração de um curso, né, um curso voltado para a questão ambiental, mas que ele fosse direcionado somente, né, nesse primeiro momento, para os professores e diretores indígenas. Pitaguari. Paulo, mas por que você está pedindo isso? Porque seria um reforço muito grande dentro da educação escolar indígena, nós temos professores e diretores
com a capacitação dessa, com um conhecimento voltado para essa temática. A gente sabe, né, que as pessoas elas têm um conhecimento, né, mas que às vezes é muito básico e que às vezes elas precisam ter uma apropriação de determinadas leis, do que não pode, o que é uma área de APP. E isso, um professor, né, para um diretor de escola ter esse conhecimento, ter essa expertise voltada para essa temática, seria de muito ganho para a gente, um apoio dentro do território. Tá certo? Gostaria também de relatar, aproveitar aqui o espaço, relatar problemáticas envolvendo o desmatamento no nosso território. Então, assim, o nosso território, ele também sofre com desmatamento, ele também sofre com a retirada de areia, ele também sofre com a retirada de arisco. Isso é praticado por quem, Paulo? Isso é praticado por não indígena, mas também por indígena também. Certo? Mas nós sabemos que nós temos os órgãos federais, que é o FUNAI, IBAMA, né, que são aí responsáveis por fazer esse monitoramento e fiscalização dessas áreas, mas nós também temos o BPMA, e o BPMA ele pode sim atuar dentro da terra indígena, Pitaguari, como de tantas outras terras indígenas do estado do Ceará. Então, ele não está impedido. Mesmo sendo um órgão do Estado, ele pode sim atuar dentro desse território. Também como pode, né, a Polícia Militar do Estado do Ceará atuar dentro desse território. E aí, trazendo mais para as problemáticas voltadas, por exemplo, para a venda de bebida dentro da terra, para outra temática aqui, envolvendo também, por exemplo, a poluição sonora, né, e venda de bebida dentro da terra, as construções irregulares aí, em áreas de APP, que são bem comuns, e a extração de madeira, né? Madeira, arisco, areia, como eu já falei. Gente, o intuito é que a gente consiga ter os órgãos do Estado, do Ceará, também nos apoiando, nos ajudando a monitorar essas áreas. Mara já fez, eu acho que já conhece o nosso território, né? Já foi algumas vezes. Então, assim, Mara também sabe das problemáticas que nós temos ambientais lá dentro. E da ausência, né? A ausência do poder público. E se a gente tem um BPMA, se a gente tem um IBAMA, se a gente tem uma FUNAI, né, que é para estar fazendo a fiscalização, o monitoramento dessas áreas, por que nada acontece muitas vezes? Não vou ser injusto aqui, né, Manuel? Que nada não aconteça. Acontece. Mas não acontece na velocidade que a gente, por exemplo, deseja. Estava revendo umas informações problemáticas. Consegue aqui. Eu queria só mostrar para vocês do que eu estou falando, inclusive, não, problemáticas, pode ir. Pronto, mostrar para vocês, por exemplo, nós temos uma incidência de uma atividade, não sei se a palavra certa é essa, mas que acontece, Acrísio, dentro do território, que gera renda, mas que, paralela a essa renda que ela gera, que é mínima, ela também gera um grande impacto ambiental, que é o puxa-puxa, como alguns falam. Alguém aqui tem ideia do que seja? Pois é, gente. Justamente, isso aí mesmo, viu? Pronto. O puxa-puxa lá, na verdade, é uma atividade, eu queria que vocês mostrassem primeiro, por favor, inclusive, aquele relatório lá, em PDF. Mostre ele lá. Depois a gente mostra as duas imagens. Pronto. Eu queria mostrar para vocês, gente, que, inclusive, a FUNAI, né, a FUNAI conhece, é conhecedora disso, produziu. Coloca aqui. A FUNAI produziu, inclusive, um relatório fotográfico de uma vistoria técnica. O puxa, na verdade, é um material que é retirado das esponjas. Aquelas esponjas que são utilizadas na produção de bojos pela empresa Delfa. Certo? Alguém aqui já ouviu falar na empresa Delfa? Pois ela é situada em Maracanaú, viu, gente? Qual é o endereço, Jurandir? Avenida Parque Sul, por trás do Feira Center. É uma empresa que produz bojo. Eu não sei, ela trabalha com uma espécie de lingerie, né? É isso? Isso. Então, assim, tem um material que eles reutilizam a esponja, né? A Delfa,
desde o ano passado, a gente vem tentando diálogo, inclusive, já conversamos com a Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Indígenas, já repassamos esse problema para a Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú. Tem algum representante de Maracanaú aqui hoje? Não, né? Era esperado. Então, dizer para vocês que esse problema ele já foi colocado para as esferas municipais que a gente poderia recorrer, que seria a Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Indígenas, a Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú, e o que a gente escuta é que algo está sendo feito. Algo está sendo feito. Inclusive, eu tenho até na minha agenda aqui a última reunião que a gente tratou sobre isso. Ontem mesmo eu fiz questão de mandar mensagem para a secretária, perguntando o que, de fato, já tinha sido feito, em concreto. Né? E aí o que ela me falou, né, mais uma vez, é que algo está sendo pensado para que esse material ele possa ser utilizado pelos artesãos, que são os retalhos, possa ser utilizado pelos artesãos, e por aí vai. Vai baixando aí, por favor, tá? Vai baixando, só para o pessoal ver. Esses retalhos, gente, o que está acontecendo? O que acontece? Esses retalhos, por ser em grande quantidade, as famílias elas não conseguem ter controle sobre esse resíduo. Então, eles vão fazendo a retirada, acumulando eles em sacos, e esses sacos... Cadê o saco, meu povo? E esses sacos, quando eles são deixados para o carro do lixo, o carro que faz a coleta, em alguns lugares, que não é todo lugar lá que o carro que faz a coleta entra, não. Pode colocar na tela, viu, por favor. É isso aí mesmo. Pode deixar assim mesmo, dá para ir. Acho que dá para visualizar nesse tamanho. Pronto, vocês conseguem visualizar mais ou menos, não é isso, gente? Tem as telinhas do lado também para ajudar. Então, o que acontece? Esse resíduo ele é produzido, colocado em sacos. O carro que faz a coleta seletiva, ele se recusa a levar, porque eles dizem que é muito peso. E, assim, é uma quantidade muito grande. Se ele for carregar só esse resíduo aí, ele vai passar o dia dando viagem lá dentro do território. E não consegue retirar. Eu estou mentindo, Jurandir? Não. Então, o que as pessoas fazem, né, para facilitar, né, o seu processo? As pessoas elas fazem a retirada e aí elas têm a boa vontade. Elas separam esse material. A questão é que não tem a coleta, ou seja, a empresa não faz a coleta, e aí o que acontece? Esse material ele é jogado dentro da terra indígena Pitaguari, esse material ele chega em áreas de APP, como o rio, esse material é queimado, inclusive eu não trouxe um vídeo, que eu até procurei muito, mas não achei, que era uma pessoa que colocou fogo, né, no retalho, certo, Emanuel? Essa pessoa colocou fogo no retalho, esse retalho, ele, durante a combustão lá, ele queimou, começou a pegar fogo a carnaúba. E eu fiquei me perguntando, será que a pessoa colocou de forma proposital ou ela colocou inocentemente e pegou fogo na carnaúba? Porque aí configura um crime ambiental, né? Poxa, queimou uma carnaúba. E assim, passem as imagens, coloque essa imagem na tela aí, por favor. Gente. Só mostrar para vocês aqui, para vocês... Pronto. Vocês têm noção da desgraça que isso é também dentro do território? É grande. O que a gente está pedindo aqui, gente? O que a gente está pedindo aqui? Nós não estamos pedindo para que a empresa seja impedida de trabalhar com esse material dentro do território. Não. Nós não estamos pedindo isso, não. O que a gente quer é que a empresa tenha uma política de recolhimento, né, dos resíduos aí, uma política de gestão, que, inclusive, está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que a gente quer é que eles façam aquela... Não sei se é bem o nome esse. Eu não sei se a política é essa, mas seria a logística reversa, né? Que a gente gosta de pesquisar às vezes, a gente gosta de estar vendo, né, o que é as coisas. E aí seria uma logística reversa. Para quê? Para retirar, para pegar esse material que está sendo jogado dentro da terra indígena e dar o destino correto dele. Vai para um artesão? Beleza. Paulo, só uma dúvida. Como é que esse descarte é feito assim, de forma irregular pela própria empresa?
O que acontece? Isso aqui é uma coisa que não está muito claro para todos nós. Então, vamos lá. Quem está podendo nos acompanhar aí pela TV, ele aparece na área ambiental, o descarte. Agora, a empresa faz isso mesmo de forma irregular e joga e fica por isso? Pronto. Respondendo à pergunta do deputado, a empresa faz isso indiretamente. Por quê? Ela fornece o material para aquela pessoa que vai fazer lá, que vai fazer a retirada dos retalhos para reaproveitamento da esponja. E aí o que acontece? Essa pessoa ganha em torno de 35 a 50 centavos pelo quilo da esponja, não é isso que ela retira. E aí depois a pessoa pega esse material, coloca nos sacos. Só que como não há uma coleta efetiva da empresa, que seria essa política, né, essa política de... Pronto, Jurandir, é isso mesmo, essa logística reversa, ou seja, a empresa está gerando indiretamente ou diretamente um resíduo dentro do território indígena de Itaguari. Então, ela precisa se responsabilizar também por esse resíduo que está sendo gerado. Ela não pode ser isenta da responsabilidade de recolher esse resíduo. Isso. Por quê? Porque a empresa ela vai pegar a esponja, mas e o retalho? O que está sendo feito com o retalho? Então, ela está gerando um resíduo dentro do território, a partir de uma atividade que ela mantém com as pessoas, né, com os indígenas, e a gente não é contra isso, a gente não é contra essa atividade, mas o que a gente quer é que a empresa se responsabilize. O que a gente quer é que a SEMA de Maracanaú, que a SEMA, governo do Estado, possa nos ajudar no sentido de conversar, eu falo no primeiro momento, Emanuel, conversar, FUNAI também, né, conversar para que possa ser feita essa logística reversa. A gente não quer que a atividade saia do território porque gera renda para algumas famílias. O que a gente quer é que a empresa se responsabilize pelos resíduos que ela está gerando. Porque ela não está indo lá descartar lá dentro, mas ela está deixando lá. Então, indiretamente, né, ou diretamente, na visão de algumas pessoas, ela está contribuindo para essa poluição. Então, o que a gente quer? A gente quer conversar com a empresa, a gente quer que a empresa diga, ó, vamos nos responsabilizar. Não, mas eu estou pagando um terceirizado, mas cadê o terceirizado? Será que tem um terceirizado fazendo serviço e não está fazendo? Então, seria mais ou menos isso. O que a gente quer? A gente não quer que a atividade deixe de ser feita, porque ajuda muitas famílias, né? Ajuda muitas famílias. Mas a gente quer que ela seja feita de forma responsável. A gente quer que a empresa tenha um compromisso social, ou seja, socioambiental. Não adianta eu gerar renda para um povo e, em contrapartida, eu causar um impacto ambiental a partir de um resíduo que é gerado, que é queimado, que é jogado nas matas, nos rios e fica abandonado. Então, seria mais ou menos isso, tá? Agora, eu queria, gente, eu sei que é muita informação. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação para fazer? Pronto. Tranquilo, gente. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a mineração, Jurandir. Que a mineração também é algo que quem está aqui em Fortaleza não vê. Quem mora no centro de Maracanaú não vê, quem mora no centro de Fortaleza e outras cidades não vê. Mas dentro do nosso território ela causa um impacto grande. Grande. Então, assim, nós temos uma mineradora, que é a Brita 7. A Brita 7, ela ocupa essa área há várias décadas, inclusive com, não sei se a palavra bem certa é essa, Mara, mas concessões do governo do Estado, de lavras, né, federal, pronto. Ela ocupa essa área, né, há muitos anos. E aí, como eu falei, ela vem espremendo a população que vivia ali no seu entorno. Minha família foi uma das que teve que sair. Coloca na tela aqui, por favor, a imagem. Obrigado, meu querido. Não, obrigado. Tem um vídeo da terra indígena e mineração, quando for colocar, abaixa o volume, que eu tinha colocado só para ficar sem fundo. Mas coloca logo as fotos, pode passar as fotos. Então, gente, eu queria mostrar aqui as fotos. Se for uma foto feita à noite, nem vai aparecer para vocês, porque não vai mostrar, mas teria ali a luz bate, aí você veria o impacto, onde é que vai lá a ação da pedreira. Mas, enfim, pode passar. Não dá para ver. Pronto. Mas pode passar mais, que tem mais umas imagens aí. E esse aí seria um videozinho só mostrando.
Esse vídeo, na verdade, é um vídeo amador, né, gente? Que ninguém aqui é profissional. A gente só fez para mostrar para vocês, quem não tem ideia, pudesse ter ideia do que a gente está colocando. Então, não é isso aí não, viu? Pronto, essa imagem é a imagem, né, da Brita 7 aí. Antigamente, eu costumo dizer que ela ocupava isso aqui, Mara, bem na pontinha aqui, que foi quando ela nos tirou de lá. Foi quando ela nos expulsou da área de baixo. E aí agora ela ganhou uma proporção que ela avançou mais ou menos uns 80% em direção à Serra da Aratanha. E, por incrível que pareça, isso não incomoda a maioria da população, isso não incomoda muita gente, mas me incomoda. Porque eu sei como a Brita 7 chegou ali, através também da história que o meu pai conta, através da história que as pessoas, nossos troncos velhos, contam. Então, a gente sabe que existe todo um trabalho, toda uma logística, né, para o desenvolvimento, né, da metrópole, principalmente aqui, que é Fortaleza. Mas esse desenvolvimento ele não pode simplesmente aterrar a existência de um povo, a existência de uma comunidade. Então, coloca a Brita 7 aqui como uma empresa que atua há tanto tempo dentro do território indígena Pitaguari e que não reconhece a existência desse povo lá dentro. Porque se reconhecesse, faria um estudo de impacto ambiental, como a lei manda, faria o estudo do componente indígena, como a lei manda, e que até hoje nosso povo nunca foi consultado. Então, nosso povo não é consultado quando, por exemplo, a SEMASSE, né, tem algum representante da SEMASSE aqui, por gentileza? Não tem, mas foi convidado. Então, nós não temos, por exemplo, consulta ao nosso povo, que deveria ser realizada e não é realizada. SEMASSE simplesmente concede, eu não vou dizer aqui simplesmente para não ser injusto com o pessoal, mas, enfim, a Brita 7 consegue a licença de funcionamento, licença de operação, e o nosso povo não é consultado. Existe lei, inclusive tem uma portaria ministerial, 10.000 e alguma coisa, não vou lembrar agora, né, ao certo, mas, enfim, que diz, né, que determina, né, que seja feito o estudo de impacto ambiental. A própria Convenção 69 da OIT, ela cita a consulta aos povos indígenas, e o nosso povo está lá, do lado. Né, do lado. Coloca ali, gente, coloca as outras imagens, que tem mais imagens que mostram mais para perto lá. Né. Tem um vídeo da Terra Indígena e Brita 7. Tem um vídeo da Terra Indígena e Brita 7. Então, assim, isso para dizer para vocês, está aí, nosso território, a terra demarcada é isso aí, mais para frente. Essa pedreira não está no entorno, minimamente no entorno, para né, não dizer que a gente está falando besteira, mas, enfim, essa pedreira, sim, essa pedreira está inserida no território, na área de ocupação do nosso povo, né, área que nós sempre ocupamos, mas que, infelizmente, o que acontece é que nós estamos sendo apertados, então, assim, vocês se virem, vão aí se adaptando e vivendo com o que a gente deixa para vocês. Porque aqui, quem manda somos nós. A lógica seria mais ou menos essa, né? Pro poceiro, para quem está à frente da mineração. Por quê? Porque em nenhum momento nosso povo é ouvido, porque em nenhum momento há um estudo de impacto ambiental, em nenhum momento há um estudo do componente indígena. E, meu povo, existe gente morando ali. Nós habitamos essa área. Então, por que a pedreira, por que a Brita 7, por que a SEMASSE, né, por que os órgãos ambientais não olham, né, não nos veem? Será que nós somos invisíveis? Né, será que é impossível? Né? Então, assim, o que a gente quer é chamar a atenção para isso, gente. É dizer para vocês que essa pedreira, mesmo funcionando, né, há tanto tempo, nunca fez consulta ou teve algum diálogo com o povo pitaguari, no sentido de, vamos ver aqui, vamos trabalhar em cima da, vamos respeitar uma determinação da lei, que é o estudo de impacto ambiental. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer que a SEMASSE, e aí, Acrísio, eu queria aproveitar a ocasião aqui e lhe pedir, né, para fazer isso através de ofício, requerimento, não sei como é feito, porque não conheço o trâmite, mas que a gente pudesse oficiar a SEMASSE
com relação ao licenciamento ambiental da pedreira Brita 7. A gente precisa discutir isso. Por quê? Porque nós encaminhamos um ofício em fevereiro do ano de 2020. Nós encaminhamos um ofício em fevereiro de 2020 à FUNAI, né, pedindo para que a FUNAI ela nos passasse, né, o andamento, ou melhor, o detalhamento do processo de licenciamento ambiental da pedreira Brita 7. Que a FUNAI é o órgão que nós, como população indígena, recorremos quando temos algum problema. O que a FUNAI fez, né, respondendo ao nosso ofício? Em fevereiro, a FUNAI encaminhou ofício, FUNAI Brasília, na verdade, porque a FUNAI CR Nordeste encaminhou para a FUNAI de Brasília, a FUNAI de Brasília cobrou a SEMASSE. Sabe o que foi que a SEMASSE respondeu? Nada, durante um bom tempo. FUNAI de Brasília cobrou novamente, SEMASSE pediu para que eles vissem o processo de licenciamento ambiental lá no site, que isso é público. E aí depois a FUNAI de Brasília cobrou novamente pedindo a SEMASSE os processos de licenciamento ambiental nas terras, no entorno de terra indígena do estado de Ceará todinho. E a gente está até hoje esperando. Então, assim, de fevereiro de 2020 para cá, já passou muita coisa. Então, assim, como pode um órgão que está a serviço do Estado, que está a serviço do povo, que é para cuidar, né, que é para cuidar dessas áreas, simplesmente deixar a gente ao Deus dará, né, como dizem. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer saber da SEMASSE o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos no entorno da terra indígena de Itaguari. Em específico, Brita 7. Né? Brita 7. Então, assim, a gente quer entender, a gente quer saber como o licenciamento é dado, porque quando nós solicitamos, a licença estava vencida. A licença de operação deles estava vencida. Nós fizemos a solicitação, eles conseguiram renovar a licença deles, estão em operação até hoje, e nós nunca fomos consultados. Então, não há estudo de impacto, de impactos ambientais, não há estudo do componente indígena, e nós estamos largados à própria sorte. Né? Então, assim, queria que você, por gentileza, Cris, nos ajudasse, né, a entender esse contexto e oficiar, né, ou requerer aí. Acho que aqui nós temos pessoas que têm um conhecimento, né, da temática ambiental, que podem também nos dar um norte, né, a partir dessa discussão que a gente iniciou aqui, e a gente quer ouvir de vocês também sugestões, e que a gente saia daqui com encaminhamentos, né, que a gente não fique, não saia daqui, não venha para uma reunião só para ter, né, só para fazer, mas que a gente consiga demandar, que a gente consiga encaminhar, né, sair com encaminhamentos realmente definidos. Mais alguma coisa, Jurandir? Quer fazer uma fala com relação a essa questão mesmo, da pedreira, flora, fauna? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos passar para a gente poder fazer o outro momento do debate, Pronto. aí depois vocês voltam novamente, Pronto. Porque senão a Tranquilo, gente transforma tranquilo. a reunião sem ter sem uma foco. interatividade. Então, Isso. como tem uma representação da SEMA, a gente passar e tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer também. Então, eu estou propondo que vocês concluam para a gente poder voltar para a mesa para depois, Pronto. se for necessário, voltar para vocês. Só para concluir aqui, gente, eu queria colocar só um ponto que a gente acabou esquecendo no meio desse debate. Do lado da Brita 7, nós temos agora uma fábrica de asfalto. E essa fábrica de asfalto se instalou lá com a ajuda, não sei se pertence também ao mesmo grupo, que é a Brita 7. E cadê o estudo de impacto ambiental? Cadê o estudo do componente indígena? Que está previsto na Convenção 69, a consulta aos povos indígenas. Então, cadê? A fábrica de asfalto está lá. A mineradora já estava lá. Então, como é que a SEMASSE está concedendo essas licenças de operação? E não há estudo de impacto, não há uma consulta ao povo indígena que ali vive. Então, é isso, gente. Eu só quero instigar e pedir para vocês, conto com o apoio de todos os que estão aqui, e quero entender da SEMA e quero pedir para que a gente consiga encaminhar, né, a partir disso. É isso, Cris. Obrigadão. Bom dia a todos. Ok, a mesa agradece a exposição feita pelo Paulo Sérgio Pitaguari.
Pessoal, para quem está nos acompanhando agora, nós estamos realizando aqui no Complexo das Comissões uma reunião técnica para debater os problemas de natureza ambientais nas terras Pitaguari. E nós tivemos agora uma fala bastante abrangente do Paulo Sérgio Pitaguari, que representa a etnia, aqui nessa nossa reunião técnica. E, antes de mais nada, eu queria dizer também que nós vamos precisar de fazer uma audiência pública, porque o volume e a complexidade dos problemas apresentados pela etnia Pitaguari, nós não temos como dar conta nessa questão apenas de uma reunião técnica. Uma reunião técnica tem essa função, pelo menos, de suscitar, de fazer essa cronologia, de fazer essa identificação dos principais problemas que foram já elencados aqui, que não foram poucos, aqui pelo Paulo Sérgio, e dizer para vocês que nessa reunião técnica nós convidamos o Luiz César Barbosa, superintendência do IBAMA, convidamos o seu Francisco Manuel Cunha, da Coordenadoria Regional Nordeste 2 da FUNAI, obviamente todos por e-mail, na sua grande maioria por e-mail, a superintendente adjunta da SEMASSE, a senhora Virgínia Adélia. Convidamos José Elânio Oliveira, secretário de Meio Ambiente de Maracanaú. Convidamos o Francisco Márcio Cavalcante Pinheiro, de Pacatuba, mapa de Pacatuba, o Instituto Federal de Maranguape, o Robson Silva, Instituto Federal de Maracanaú, a Rossana Silveira, o Vitor Luiz, vice-presidente da Quasis, o Ricardo Weiber Tapeba, ordenador da FEPOINSE, e outras autoridades, as autoridades Pitaguari, e o doutor Marcelo Salles, chefe de gabinete da Procuradoria do Ministério Público. Pergunto se tem algum convidado desses que chegaram a comparecer agora. Não havendo, nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa reunião técnica, passando a palavra para depois a gente ir para os encaminhamentos, para a Mara, né, para a nossa querida Mara aqui da SEMA, que é a gestora lá da APA. Bom dia aos ouvintes da TV Assembleia, bom dia ao nosso coordenador aqui da mesa. Primeiramente, quero justificar a ausência do nosso secretário, né, que retornou de uma viagem em Portugal, mas agora está de férias. Então, não deu para vir. Eu estou aqui representando. Então, realmente é uma pauta muito extensa. Eu anotei algumas coisas aqui, mas se por um acaso eu tiver esquecido algo, por favor, recobre aí agora, né? Então, é o seguinte, com relação, primeiramente, eu vou falar da localização e da criação da RPPN, que está dentro da poligonal da APA da Serra de Aratanha. A RPPN ela é uma unidade de conservação em que a criação dela é realizada pelo IBAMA. Então, o IBAMA é quem faz todo o processo de criação dessa unidade. A unidade que RPPN quer dizer Reserva Particular do Patrimônio Natural. Não impede dela estar localizada dentro de uma unidade de conservação da categoria APA, porque a categoria APA é de uso sustentável e é constituída praticamente toda por áreas privadas. São poucas exceções de área pública, mas a área, na sua maioria, são propriedades particulares. Então, a gente não, hoje, como SEMA, que está na gestão das unidades de conservação de gestão estadual, né, essa unidade ela foi criada em 98, e a SEMA assumiu essa gestão, acho, já agora próximo, em 2015, quando ela foi criada, né? A SEMA foi criada, a Secretaria foi instituída em 2015.
E aí, o que acontece? Então, assim, foge a nossa competência. Anteriormente, a gestão da SEMA, quem fazia a gestão das unidades de conservação era a SEMASSE. Então, nessa época em que foi criada a APA, em 98, foi através da SEMASSE, né, a criação dessa unidade. E eu não sei porque está aquele círculo lá, mas eu vou procurar saber com o pessoal do geoprocessamento, para ver qual o motivo. Né? E, basicamente, é isso. Eu vou me inteirar. A gente não tem a competência de interferir na criação dessa unidade, até porque foi muito anterior. Né? E outro assunto também que ele se refere é referente à questão da inserção do município de Maracanaú à unidade. Realmente, se você pegar o plano de manejo, né, que foi elaborado em 2005 pelo Instituto de Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, IEPRO, cita alguns nomes, né, várias vezes até o nome do município. Mas, no decreto, que é o documento oficial de reconhecimento da unidade, né, que delimita a sua área física, né, uma área de 6.448 hectares, e que essa área ela é definida oficialmente por esse decreto. E o decreto não consta o nome do município de Maracanaú. Por quê? Isso é uma decisão política. Na época, possivelmente, o prefeito, né, não aceitou estar presente na área física da unidade. Então, inclusive, com a participação dos meninos, né, dos representantes do Pitaguari, no Conselho Gestor, nós já levamos essa discussão para o grupo, para o Conselho, e ficamos na incumbência de auxiliá-los nessa empreitada, nessa decisão de ver se realmente o município tem interesse hoje de fazer parte da área física da APA. Né? Teremos que conversar com o atual prefeito, que é o deputado, Roberto Pessoa, e até já marcamos, né, Paulo Sérgio, uma reunião com o pessoal lá do órgão de meio ambiente, que hoje não é mais o Elane, viu? Hoje já é uma outra pessoa que está na gestão lá da secretaria, eu soube que é a Wanda. E a gente vai estar marcando uma data para se reunir e ver a possibilidade deles fazer parte do Conselho. E esse problema ele pode ser corrigido na atualização do plano de manejo, que está previsto para o próximo ano. O secretário Arthur Bruno ele se comprometeu, né, em fazer, através dos cientistas-chefes, em fazer a atualização do plano de manejo, porque realmente ele já está bem defasado. Ele é de 2005, né, então já se passaram vários anos e já se passou até o período de atualização. Então, a gente vai estar fazendo isso já no próximo ano. Né? Foi o secretário se comprometeu com isso. E, com relação... Deixa eu ver aqui mais o outro assunto aqui da pauta. Com relação ao curso, né, que você solicitou, a SEMA, a gente tem curso de agentes ambientais através da COES, que é a Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social, em que a gente pode estar marcando com vocês, né, vocês farão a formação dessa turma em termos de participantes. Né? A turma, geralmente, ela precisa ter entre 25 a 30 participantes, e aí você fica na incumbência de reunir esse pessoal para que a gente possa ir fazer esse curso lá no local. A SEMA tem realmente pode ser feito por nós, né, SEMA? Com relação à fiscalização, que você também comentou, que falta, né, o papel dos órgãos ambientais lá no território, na terra indígena,
Pacatuba e Maracanaú têm órgãos ambientais, que não impede deles também fazerem atuação, mesmo sendo uma área indígena, eles não são proibidos de participar, de fazer esse trabalho de gestão ambiental nesse território. Então, pode também estar sendo solicitado dele essa demanda de fiscalização conjunta, né? Você pode estar reunindo mais de um órgão para que esses órgãos possam estar atuando, cada qual na sua... um fortalecendo o outro, e pode ser feito esse trabalho, onde Pacatuba tem a MAPA, que hoje já não é mais o Márcio, que eu até, inclusive, vi aí na lista de vocês, não é mais, é o Adriano, né? Então, foi por isso que o representante não veio, porque não deve estar vendo, não ficou sabendo, porque foi em nome de outro. E o que é essa sigla? A MAPA é a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Pacatuba. É Adriano agora? Agora é o Adriano. Eu, inclusive, tenho até o contato dele. Eu posso estar repassando para vocês. Pois é, mas aí o deputado leu, né, o nome do Márcio. O Márcio foi o anterior. Aqui dos convidados me passaram. Isso. Era ele. Uma outra questão que pode ser resolvida com relação ao resíduo que é gerado pela atividade econômica, né, lá do Espitaguari, que é a retirada da esponja do tecido que vem da fábrica, seria uma oficina de reciclagem com esse material, onde estaria tendo até uma geração de renda. Poderia ser ensinado essas pessoas a fazer crochê, a confecção de bolsa, aquelas redes, né, que também pode ser feito com retalho. Uma série de coisas que você poderia estar aproveitando o material gerado após a retirada dessa esponja e também gerando renda e trabalho para essas pessoas. Inclusive, eu até já conversei com a Rosa Pitaguari, que é uma liderança lá da aldeia Munguba, que a gente tinha conversado sobre isso, inclusive até o pessoal que iria fazer essa oficina já tinha sido contactado, mas, infelizmente, entrou a pandemia e a coisa ficou suspensa, porque os Pitaguari não permitiam pessoas de fora, pelo menos foi o que eu soube, por conta da pandemia, por conta do Covid. Mas a gente pode estar retomando isso daí, e já é uma redução do resíduo que vai ser gerado, como também a gente pode estar propondo uma visita à empresa e requerer isso deles mesmos, porque se ela for licenciada pela SEMAS, que eu não sei se ou por qualquer órgão ambiental, ela precisa dar uma destinação adequada para o resíduo gerado. Ela não pode simplesmente descartar esse resíduo, apesar de que o descarte, assim, para a natureza não está sendo feito por ela, né? São as pessoas que estão retirando esse subproduto, que é a esponja, e descartando o material, às vezes até de forma ensacada, tudo bonitinho, mas tem o problema dos garis não querer levar por causa do peso, né? Não são, porque... Pois é, mas a empresa está sendo, de uma certa forma, indireta, né? Ela está repassando... É uma coisa participativa, digamos assim, né? Então, tem que ser chamado a atenção dos dois, tanto o que está repassando o produto para a comunidade indígena, como os que estão gerando após a retirada da esponja, está descartando. Então, tem que ser chamada a atenção de ambos, né? De quem trata diretamente e de quem oferece o material para eles trabalharem. Com relação à Brita 7, a gente teve até uma reunião de conselho, foi levantado isso, mas não se levou a fundo a cobrança desse momento, dessa reunião com o órgão ambiental competente, que, no caso, é a Agência Nacional de Mineração, que está substituindo, né, o DNPM, que era o órgão federal que repassava expedia essa portaria de Lavra, que é o primeiro documento a sair,
independe, às vezes, até da própria SEMA, porque a mineração é um bem federal. A SEMAT, aliás, ela atua no sentido de fazer com que aquela atividade minerária não seja tão degradante para o ambiente. Então, a SEMAS, ela fiscaliza, né, na parte ambiental, para que a extração tenha o menor impacto possível. Claro que extração mineral é uma atividade que o impacto ele é gritante, né? Pesado. Mas existem orientações de como o minerador pode estar fazendo sem estar gerando tanto dano para o ambiente. E a gente ficou na expectativa de que essa reunião acontecesse e que não aconteceu. E, assim, na hora lá da reunião, a gente definiu quem iria estar chamando, convocando essas pessoas para que a gente pudesse, em outro momento, estar conversando e vendo. Porque, assim, uma coisa é você dizer que não existe documento de estudo de viabilidade ou estudo de recuperação ambiental. Eles não sabem ao certo. Não se conversou diretamente com a SEMAS para saber disso. Então, eu acho que o primeiro momento era conversar com o setor de licenciamento para realmente saber e a gente tomar providência, né? Cobrando uma reunião técnica ou uma audiência pública lá na comunidade indígena mais impactada pela atividade minerária e para que a gente possa falar com precisão. Assim, de certa forma, é meio especulatório. Outra coisa que o Paulo Sérgio falou, que me chamou a atenção, foi com relação à empresa lá de asfalto. Porque é obrigatório hoje toda atividade econômica licenciada ter a licença, ter a placa bem visível, para que a comunidade veja e possa até estar denunciando, se não estiver sendo feito de forma assim, se estiver gerando muito impacto, a população pode denunciar. E o órgão vai lá e fiscaliza. Então, é preciso que você tenha o número da placa, o número da licença, para poder cobrar do órgão licenciador uma fiscalização. Tem alguma placa de licenciamento lá nessa atividade? Você chegou a ver? Tem, Júlio. Não cheguei a observar essa questão. Só passou lá. Acho que o levantamento tem que ser feito a questão do estudo do componente indígena. Porque, para ter essa licença, também teria que ter a participação aqui dos indígenas. Isso é que a gente não percebe. Ou seja, ela está funcionando, mas acho que não teve participação na comunidade para fazer esse estudo lá. Uhum. Pois é, então, nesse momento é que vocês precisam ter a informação precisa do órgão ambiental licenciador para saber se realmente aconteceu, porque, claro que o consentimento do representante, né, do representante principal, que é o cacique, né, Mara, eu estou entendendo o que você quer dizer. Lá no microfone o pessoal não escuta, não, porque está na... Eu entendo o que Mara coloca, mas quando Mara coloca isso, por exemplo, em relação à questão dos puxa, né? Uma oficina de capacitação para o pessoal aprender a utilizar, né, dentro do artesanato. Concordo plenamente. Inclusive, é isso que eu escuto da Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Indígenas toda vez que a gente pergunta sobre a temática. E, enquanto isso, a empresa ela continua gerando. Mas a empresa está gerando ela tem coparticipação na ação, sim, mas o resíduo está sendo gerado a partir de uma atividade que ela está desenvolvendo dentro da terra indígena de Pitaguari. Independente de que essa atividade ela seja informal, ela seja feita com recolhimento, ou seja, com a trazida desse material, não sei nem se existe essa palavra, mas ao trazer esse material para dentro da terra por uma pessoa que possa ser um terceiro, uma empresa terceira, mas o resíduo ele está sendo produzido pela Delfa. Então, é bom que se entenda isso para que a gente não fique, de repente, daqui a pouco a culpa vai ser do povo indígena e a empresa não vai ter responsabilidade nenhuma.
Da mesma forma, a Brita 7. A Brita 7, ela desenvolve atividade, nós sabemos disso. Nós temos um órgão, né, que eu considero órgão, uma instituição, que é a SEMASSE, que em nenhum momento teve a atenção de responder à FUNAI de Brasília. Então, se a SEMASSE não, em outras palavras, não deu a mínima para responder à FUNAI de Brasília, vai responder ao povo pitaguari. Então, assim, e agora a culpa é do povo pitaguari por estar ali, por estar dentro daquele território. Então, assim, quem é responsável por fazer o estudo é a empresa, é o órgão que tem que cobrar. A gente vem colocando isso em todas as instâncias. Inclusive, tem até os 2 ofícios que eu encaminhei. Encaminhei nos ofícios no ano passado. E, assim, é triste. Nós temos um protocolo que foi gerado a partir da FUNAI. A FUNAI protocolou, demandou, cobrou a SEMASSE. Mas a SEMASSE está respondendo? Não. A SEMASSE simplesmente está fazendo, está protelando. O que eu entendo é que a SEMASSE está protelando, está se utilizando da burocracia, dos meios administrativos para simplesmente atrasar o máximo possível essa informação. Nós só queremos saber o detalhamento do processo. Então, assim, nós queremos saber se o estudo de impacto ambiental está sendo feito, porque nós sabemos, existe uma Convenção 69 que garante isso. Então, assim, se eles estão fazendo estudo de componente indígena, eles estão fazendo em outro povo, porque no povo pitaguari não está sendo feito. Então, assim, só para a gente não se alongar muito na discussão, e também, Mara, para a gente não estar aqui também fazendo uma defesa, eu entendo o seu posicionamento, mas é importante que se entenda que o povo pitaguari não pode ser responsabilizado por isso. Os órgãos competentes é que têm que fazer seu trabalho como devem fazer. E por isso a gente está aqui pedindo, solicitando, requerendo para que, a partir dessa reunião técnica, a partir do deputado Aquísio Sena, a gente consiga realmente ter encaminhamentos precisos. Se vai se sentar se a gente vai conseguir uma reunião com a SEMASSE para que eles nos deem informações técnicas mais específicas, de boa, mas que a gente saia daqui com encaminhamentos de que o responsável em repassar as informações é a SEMASSE. A SEMASSE é que está licenciando lá, não é o povo pitaguari. Então, nós não podemos ser responsáveis pela não vou dizer aqui ignorância ou imprudência, mas, enfim, por algo que está sendo feito, sendo que está sendo feito sem consulta ao nosso povo. Então, a gente precisa do apoio de vocês, no sentido de que a SEMASSE nos dê um posicionamento, de que a SEMA de Maracanaú, que a SEMA de Maracanaú possa entrar em contato, de repente, com a empresa que está gerando resíduo. A gente não quer que se pare a atividade. O que a gente quer é que a empresa tome conhecimento, de repente, se ela não sabe ainda, do problema que ela está gerando dentro do território indígena pitaguari e que só está se prolongando. Poxa, a gente sempre fala, e a secretária, a Lívia, Lívia Vieira, que é a atual, de Maracanaú, Meio Ambiente, ela sempre fala também, ela tem essa ideia da capacitação. Mas, poxa, a última reunião que a gente falou sobre isso está com uns 7, 8 meses. Então, poxa, 7, 8 meses e os resíduos continuam sendo produzidos e continuam sendo descartados e queimados dentro da terra. E até lá, o que se faz? E aí eu vou passar mais um ano esperando que algo aconteça, que uma capacitação seja feita, quando, na verdade, a gente não está vendo nada na prática. A gente escuta, a gente vê ou escuta ideias, mas na prática não está se fazendo nada. Então é isso, tá, Mara? Desculpa. Eu entendo. O que eu acho é que você não pode também se eximir a não ir lá porque você é simplesmente indígena, como você se referiu. Isso aí não vem ao caso, não, porque hoje, pela lei da transparência, você tem acesso a qualquer documento público. Se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Então, eu acho que você poderia ir diretamente lá no órgão ambiental e procurar saber as informações locais, sem esperar por ofício, por reunião marcada, porque às vezes a coisa demora. O ideal é que você vá lá e veja diretamente. Eu acho que talvez já tivesse até sido resolvido, alguma coisa, se isso tivesse sido feito naquela época, a gente discutiu na reunião do Conselho. Mas eu acredito que tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar, Paulo Sérgio? Vamos dar prosseguimento, aí a gente vai vendo no transcorrer. Então, tá certo. Pessoal, eu queria dizer para vocês que
essa nossa reunião técnica ela vai ter que se desdobrar em 3 frentes, para a gente começar, para o pessoal começar também a entender aonde é que nós vamos bater, né? É uma frente em nível federal, com a FUNAI, com a Agência Nacional de Mineração. Então, tem que primeiro ponto, existem temas que estão sendo abordados aqui, que são temas a serem tratados com órgãos federais. Como é que vai ser? Aí é outra discussão. Então, o pessoal Pitaguari tem que começar já a entender isso, principalmente FUNAI com a Agência Nacional de Mineração. Outra pauta a ser tratado com órgãos estaduais, SEMA, SEMASSE, prioritariamente. Prioritariamente. SEMA e SEMASSE são da nossa ossada, né? Do nosso alcance, dessa audiência, dessa reunião técnica. E uma outra frente no âmbito municipal. São 3 frentes para o problema, para não ficar um encaminhamento e uma discussão eminentemente focada em um único ente federado, que é o Estado. A gente tem prefeitura, que são os vizinhos, bem pertinho de vocês, que estão lá, dos Pitaguari, né? Tem, inclusive, não só de Maracanaú, mas as que compõem a APA, Pacatuba e Maranguape, que nós temos que pensar aqui. Então, estou já, primeiro encaminhamento, já desdobrando em 3 frentes. O que cabe à mineradora, o que cabe à FUNAI, a gente vê como é que a gente trata isso, doutora Adriana, que está bem ali, me ouvindo, no âmbito estadual, que está bem aqui pertinho da gente, e no âmbito municipal, em que, inclusive, vocês podem fazer pressão presencial, porque vocês estão dentro do território. Então, para a gente poder dividir as responsabilidades nesta manhã. Eu estou muito convencido que nós vamos precisar de fazer uma audiência pública dentro do território, para, inclusive, saber se os entes que nós chamamos municipais, que não veio nenhum, vai repetir dessa mesma forma. Porém, com um destaque que o que nós estamos levantando de consequências e de problemas que envolvem construções irregulares, envolve desmatamento e envolve crimes ambientais, nós teríamos que recortar nessa audiência pública tudo que está aqui colocado, que foi, só para você ter ideia, eu anotei 10 encaminhamentos que você levantou aqui. Só eu consegui captar 10, certo? Que a gente teria que fazer o recorte dessa audiência pública focado em licenciamento e fiscalização, que onde recai, porque construções irregulares, desmatamento, crime ambiental, são consequências dessa questão da ausência ou não da efetiva fiscalização e de controle mais rígido do licenciamento. Então, que pode a audiência pública ser pensada no território, isso para o 2º semestre, porque nesse não será mais possível, bem como alguns encaminhamentos, eu diria que tudo que está aqui na reunião técnica, o foco seria, pode ser que a gente tenha mais de um, mas o foco se restringiria a essa discussão de licenciamento e fiscalização e esses problemas, principalmente de crimes ambientais. Esse aqui, do primeiro encaminhamento. Os outros, que aí depois eu vou passar para o pessoal que está escrito, decreto. Decreto é uma prerrogativa, é um decreto estadual, é uma prerrogativa da governadora. Decreto é municipal, é decreto também, é portaria. Pode ser também decreto municipal, é prerrogativa do município. No nosso caso aqui da APA, do decreto estadual, teria para a governadora, só ela pode, nós não temos, podemos até reforçar, com pedido, com requerimento, nós podemos fazer, mas ela dificilmente fará uma alteração sem o estudo técnico fornecido pela Secretaria de Meio Ambiente. Ou seja, para alterar esse decreto, nós temos que pedir ao secretário Arthur Bruno
esse estudo em que possa incluir Maracanaú, que está fora da APA. Só um instante, vai anotando aí. Eu anotei tudo, calma aí, você vai anotar agora, é a sua vez de anotar. Então, Paulo, porque senão a gente vira um ping-pong aqui. Primeiro, nós, principalmente os Pitaguari, eu posso reforçar, teria que pedir a alteração do decreto, tanto ao secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno, como ao COEMA, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, mostrando esses argumentos que vocês têm de sobra para poder justificar o ingresso em Maracanaú. Com certeza, se Maracanaú entrasse na APA, boa parte dessas atividades hoje não existiriam mais. Talvez foi de propósito não entrar para não ser impactado. Isso é talvez uma conjectura minha. COEMA, como se trata de uma participação dos povos indígenas, e não só dos Pitaguari, teria que a entidade representativa de que vocês, creio eu que a FEPOINSE, pedir ao secretário de Meio Ambiente, que é o presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente, Arthur Vieira Bruno, a inclusão, o ingresso dos povos indígenas no COEMA. E aí, exatamente, eu fiz isso, nós podemos reforçar, mas nós fizemos isso por quê? Porque o Comitê de Bacias Hidrográficas pediu o ingresso e o Arthur Bruno submeteu ao COEMA e eles entraram, assim como o Instituto Federal do Ceará também entrou. Então, qual é a minha sugestão? Que a FEPOINSE ou a outra instituição que represente os indígenas possa fazer esse requerimento ao COEMA, ao presidente do COEMA, que, coincidentemente, é o secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno. Se é FEPOINSE, se é abaixo-assinado, eu não sei. 3, grupo de trabalho das entidades para discutir demarcação e preservação ambiental. Tomando aqui. Eu creio que isso seria interessante, que esse grupo nós pudéssemos constituir a partir da audiência pública. Por quê? Porque as entidades representativas e os órgãos federados que foram convidados não estão presentes aqui. Nós estamos com a representação bastante reduzida. Então, montar um grupo de trabalho com a ausência da FUNAI, com a ausência do IBAMA, com a ausência da SEMASSE, e, prioritariamente, dos órgãos de meio ambiente dos 3 municípios, Maracanaú, Pacatuba e Maranguape, esse grupo de trabalho ficaria um pouco prejudicado, poderia dizer isso aí. O curso de gestão, o outro item, o curso de gestão ambiental para professores e gestores, pelo que eu entendi, não é uma coisa para com os professores e gestores dessa região, poder aqui. Então, envolve não só a SEMA, como envolve a SEDUC. Se é professores e gestores, nós teríamos que formular a solicitação que pudesse trazer lá a Noemi, que representa a SEDUC, a Mara, que está aqui, para a gente pensar como é que seria esse curso de gestão, o que é esse recorte desse curso de gestão ambiental, com qual foco. E o resto aqui, desmatamento, construções irregulares, mineradora, né, licenciamento, eu creio que ou é esse foco, licenciamento e fiscalização, ou um outro que fábrica de asfalto, essas coisas que foram levantadas, né, deveria a gente pensar tudo isso sem prejuízo da gente voltar também a discutir com o SEMASSE, que é o órgão responsável pela fiscalização e pelo licenciamento, sem necessidade de esperar até a questão da audiência pública. Nós poderíamos, através de fazer o requerimento, não tem problema, como resultado dessa reunião técnica, um pedido à SEMASSE para que a gente possa discutir licenciamento e fiscalização. Mas, como isso não envolve só o Estado, envolve também os municípios, eu acho que isso nós deveríamos retomar na questão da audiência pública. Então, eu fiz questão de fazer um pouco
da fala do Paulo, para poder depois a gente retomar a mesa. Se pode ter coisa que eu não consegui captar, mas eu fui muito atento na sua fala. Mas, para que a gente possa também ter a oportunidade de ouvir o pessoal que está aqui, não nos assistindo apenas, mas presencialmente, tem uma inscrição aqui da Adélia Azevedo, né, que pediu para poder se posicionar, que é da Adelco, né? Para aí eu concedo a palavra, sem prejuízo de mais alguém do plenário que queira falar, para depois eu voltar novamente para a mesa, porque nós já falamos dos 3 representantes da mesa, e agora nós vamos ouvir o plenário, tá bom? Então, bom dia, meu nome é Adélia Azevedo, eu faço parte da ADELCO. A ADELCO é uma organização que trabalha com os povos indígenas aqui no estado do Ceará desde 2001. Eu estou na instituição desde 2010, então eu já conheço um bom tempo sobre a situação dos povos aqui no estado, né? Eu sei que a audiência pública é sobre o povo pitaguari, mas a gente tem as mesmas problemáticas no estado como um todo, né? Então, eu acredito que é de suma importância a gente fazer uma audiência pública mesmo sobre a situação dos problemas ambientais que tem nos territórios. E aí, em especial do povo pitaguari, é super importante a gente ter a presença das lideranças tradicionais. Eu acho que é importante a gente ouvir aqueles e aquelas que começaram na luta. E seria simbólico se a audiência pública fosse dentro do território indígena, né? Porque aí você tem uma gama de representantes das instituições públicas dentro do território para conhecer mais um pouco da problemática. Eu concordo que a gente precisa levar também o problema para o COEMA, porque há um processo que é necessário de sensibilizar os conselheiros e as conselheiras para a questão do licenciamento ambiental, principalmente ouvir e seguir os protocolos de consulta da OIT 169, né, que os povos indígenas eles possam ser ouvidos e que se também faça a questão do estudo da componente indígena, né? No caso, a gente precisa também fazer para as áreas indígenas não homologadas, porque hoje existe não sei se é um decreto ou uma lei, que tem trabalhado muito em cima das áreas indígenas homologadas, e aí acaba prejudicando os povos que ainda nem tiveram o grupo de trabalho constituído para o processo de demarcação. Então, tem povos indígenas que há 30 anos estão esperando a conclusão do seu processo, e acabam que não conseguem estar dentro, não conseguem ser ouvidos, porque existe esse processo de que o licenciamento tem que ser em áreas homologadas. E aí, voltando um pouco, hoje, a nível federal, nós temos uma política que se chama PNEGAT, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, que é uma política que é para ser desenvolvida pelo órgão gestor da política indigenista, que é a FUNAI. Mas, como vocês têm observado, a FUNAI ela tem sido fragilizada nesse governo, né, que não tem colocado em prática os planos de gestão ambiental e territorial, que a política prevê o desenvolvimento desses planos, que é justamente para que os povos indígenas possam realizar o monitoramento e a fiscalização dos seus territórios. Então, nessa política inclui o etnomapeamento, o etnozoneamento, um plano de gestão, tudo isso a partir da perspectiva do etnodesenvolvimento. E acaba que a gente não tem essa política aqui no Estado por conta a nível federal mesmo. E aí, a minha proposta é que a gente poderia prever uma política estadual, a nível estadual, porque muitas áreas indígenas elas se sobrepõem às APAs, por exemplo. Por exemplo, a terra indígena Pitaguari se sobrepõe à APA da Aratanha, tem o povo Tapeba, que tem a APA do Rio Ceará. Então, assim, é um contexto de que poderia ser passível de ter uma política estadual que também prevê o fortalecimento dessa política federal, né? Porque eu entendo que é de interesse de Estado também a preservação e conservação de áreas que tenha APAs próximas, né? Tanto APAs como outras unidades de conservação. E aí, só para finalizar, dizer que a FEPOINSA ela já iniciou um processo de um comitê gestor de demarcação de terras indígenas, que a CEPI é uma das organizadoras. Então, convidar a comissão também a se integrar ao comitê, né, porque acho que é super importante. Quanto mais organizações, mais
pessoas possam estar no comitê para a gente debater e discutir o andamento da situação da demarcação das terras indígenas. E é isso. Obrigada, gente. A mesa agradece a Adele pela sua contribuição aqui para o debate. Pergunto se tem mais alguém do plenário. Como é o nome? Pois não? Aproveita o plenário agora. Licença. Por gentileza, só para você dizer seu nome e a entidade para poder fazer os registros. Me chamo Giovana Rodrigues, eu sou bióloga, doutoranda da UFC e trabalho em parceria com a Quasis, lá juntamente no território indígena. A gente tem trabalhado no programa de repovoamento do periquito cara suja na área e como eu tenho desenvolvido, né, algumas pesquisas lá, a gente tem evidenciado indícios de caça constante, perda de biodiversidade, né? Em muitos pontos da floresta, a gente observa que a área é uma área pobre em fauna. A gente tem uma diversidade muito grande na floresta, é uma floresta muito exuberante, mas você não escuta mais alguns animais que tinham sido registrados cientificamente, têm evidências, não são mais encontrados em muitos pontos. E aí eu queria só destacar alguns pontos que fizeram parte da pauta, né? Que são relevantes. Acho que seria interessante ir realmente na ANM, né, na Agência Nacional de Mineração, e fazer não só a solicitação de se a licença da SEMASF foi apresentada, eles exigem isso no âmbito do processo de autorização para a mineração, que essa licença seja apresentada da Brita 7, mas solicitar os requerimentos minerais que tem para a área lá, né, que aí vocês conseguem também ter uma ideia de como futuramente essa área que tem a ocupação da ocupação indígena pode estar sendo explorada. E, além disso, dentro do processo de licenciamento da SEMASF, é solicitado o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí a empresa tem que apresentar esse plano e executar conforme ele e comprovar que está sendo executado esse plano de acordo com o que foi apresentado. Se a empresa fornece uma matéria-prima e recolhe um produto e tem um resíduo no meio que ela não está declarando a destinação, ela é passível de multa. Então, é interessante verificar junto à SEMASF se esse plano está sendo adequadamente executado e não está, ao que tudo indica, sendo destinado de forma adequada, né, conforme deveria ter sido apresentado no plano. Mas é isso. A mesa agradece e pergunta se tem mais alguém do plenário. Então, nós vamos para a nossa fase conclusiva, passando a palavra aqui para o Paulo Pitaguari, depois para a Mara, e a gente conclui a nossa reunião técnica desta manhã. Agradecer primeiramente a Adele, né, pela brilhante fala, e também Giovana pela contribuição, foi um reforço grande. E é muito importante, né, ter a participação de vocês e presença também nesse espaço, para somar com a gente. Falar da importância aqui, deixar registrado aqui, a importância que é uma ação efetiva desses órgãos ambientais, que é a FUNAI, IBAMA, o BPMA, né, o 14º Batalhão, falando isso de forma que esses órgãos eles possam realmente fazer esse trabalho de monitoramento, de acompanhamento, de fiscalização dessas áreas e ajudar, né? Ajudar o povo, ajudar também que essa ajuda também venha através da SEMAN, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú, através da Secretaria de Meio Ambiente de Maranguape, através da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Pacatuba, é importante isso. Dizer que esse requerimento, né, que inclusive a Crise colocou aqui, para esse assento no Conselho Estadual de Meio Ambiente, nós iremos repassar, inclusive, através de ofício, para a FEPOense, que tem presidente, né, cujo presidente é o Veibe Tapeba, para que ele possa solicitar, né, para que possa ter essa representação indígena, que inclusive foi ele que me confirmou que não teria esse assento indígena no Conselho Estadual de Meio Ambiente. E aí eu fiquei muito surpreso com a notícia, porque realmente é algo muito estranho, né? Esse pedido de criação do GT, deputado, eu gostaria de já sair daqui com encaminhamento para essa audiência pública, né, uma previsão aí.
para que a gente consiga ter uma audiência efetiva no nosso território com participação do nosso povo, né? E tratar dessas problemáticas ambientais que tanto incomodam, né, o nosso povo, por serem demandas já antigas, mas que a gente vê o tempo passa e nada acontece, nada de positivo acontece, né, porque o de negativo continua acontecendo e só ganham força. Então, pedir para que essa audiência ela já tenha, né, uma previsão de data marcada para que a gente já consiga já ir mobilizando, inclusive, nosso povo com relação a isso. Relatar aqui a situação de licenciamento ambiental da Brita 7, por exemplo, pediu apoio, né? E aí, deputado, eu gostaria de pedir para que a gente pudesse estar requerendo à SEMASSE uma reunião, não sei se seria essa forma, mas reunião para que eles pudessem detalhar o processo de licenciamento da Brita 7 e dessa outra empresa que se instalou lá agora, né, que é uma empresa, uma fábrica de asfalto, que está dentro, né, que está ali dentro, né, no entorno do território, mas todo mundo sabe que, enfim, para que a gente consiga detalhamento dessa situação. Outra coisa, eu gostaria de pedir para o rapaz colocar, e que ficasse registrado também aqui, a área de Maracanaú, naquela poligonal lá, a poligonal, está pegando? Pronto. Para que todos aqui tenham ciência e vejam, eu gostaria que você desmarcasse Maranguape e Pacatuba, por favor, os municípios aí, a poligonal. Essas poligonais são as poligonais que estão lá no site do IBGE. Então, são poligonais oficiais. Gostaria que você... Não, deixa Maracanaú, que Maracanaú é o nosso interesse principal. Amplia aí, por favor, a imagem. Vocês estão vendo a APA da Serra da Aratanha. Esse limite aí na cor branca, cinza, é o município de Maracanaú, seus limites. Então, se vocês perceberem aí, Maracanaú tem uma grande área dentro da APA da Serra da Aratanha. Então, Mara, eu queria fortalecer aqui, dizer que nós não estamos pedindo aqui a atualização do plano para que o município passe a integrar, para que seja ampliado agora essa área. Não. Maracanaú já faz parte da APA da Serra da Aratanha na prática, isso é fato. Ele já está inserido dentro da APA, né, e ele fez parte de todo o estudo. Não está por uma questão política, né, política, vale reforçar, política, durante gestões anteriores. E aí queria até pedir, né, aproveitar aqui o momento, e pedir também um apoio do nosso prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, no sentido de fortalecer isso. Nós iniciamos, né, um diálogo com ele no dia da Festa da Mangueira, se ele estiver assistindo, não sei se ele vai lembrar, mas ele nos garantiu que faria também essa luta, né, para que fosse inserido o município, né. Só que naquela ocasião nós achávamos que o município ele não tinha área dentro da APA. Só que após estudo, né, após conhecer melhor o plano, conhecer melhor a poligonal, nós tomamos conhecimento de que Maracanaú tem uma grande área dentro da APA e Maracanaú não faz parte do decreto. Então, a gente queria pedir aí, Cris, eu sei que, como você colocou, é muito difícil, né, que a Isolda, né, nossa governadora, consiga tá aí fazendo essa alteração, mas eu acredito que se ela quiser fazer, ela não precisa... pronto. Mas aí não... Eu falei que para ela fazer, ela precisa estar subsidiada de estudos técnicos da SEMA, da SEMASSE, para ela poder alterar. Ela não vai poder alterar um decreto sem ela ter esses estudos nas mãos, justificando. Por isso que eu acho que o primeiro movimento é pedir à SEMA que possa, à luz desse argumento de vocês, fazer justificativa técnica para a alteração do decreto da APA e a respectiva inclusão de Maracanaú. Eu acho que esse que é a decisão encaminhada, o encaminhamento correto. Pronto. E aí, só para relembrar e reforçar, não se faz necessário um outro estudo, né? Porque Maracanaú já integra a APA, como já mostrei algumas vezes aqui, e está sendo mostrado. Então, Maracanaú já faz parte. O que a gente quer é somente, se fosse falar de forma prática aqui, que o nome lá apareça lá no decreto.
O decreto aqui, ele estabelece que as áreas, né, da APA são Maracanaú, Pacatuba, Maranguape e Guaiúba. Por quê? Porque, na prática, ele já faz parte, mas no decreto não saiu o nome lá. Então, a gente não quer um novo estudo para que seja feito, para que seja atualizado o plano de manejo. Nesse plano de manejo que está aí, ele já contempla Maracanaú. Então, a gente só quer, eu diria, a alteração, a edição lá do decreto para que seja colocado Maracanaú lá. Só um minuto, Paulo. Inclusive, a gente vai pedir lá ao pessoal do geoprocessamento para rever isso, porque, recentemente, teve uma atualização nas áreas municipais, onde muito município perdeu terreno, outros ganharam. Então, a gente vai ver por que essa área está inserida na poligonal da APA e que não traz menção na legislação do município, né? Porque na legislação não tem. Então, a gente vai dar uma olhada nisso e realmente vamos conversar com o pessoal da prefeitura lá de Maracanaú, por conta da realidade hoje, né? Porque eu acho que esse levantamento é recente, né? Que você fez. Sim, atualizado, né? viu? Totalmente atualizado aí. Então, é um motivo até a mais de se conversar com eles e ver como é que vai ficar isso aí, porque a omissão está acontecendo do nome do município não constar nas decisões aí da APA da Aratanha. Paulo, só para eu poder fazer aqui um encaminhamento, eu estou preocupado da gente voltar todo o debate novamente, enquanto que já foram todos registrados os encaminhamentos, está certo? Porque são 10 para meio-dia, e aí a TV vai entrar em outra ação, eu vou ter que ir para a entrevista meio-dia também, e eu acho que o fundamental daqui, dessa nossa reunião técnica, são duas coisas centrais. É a audiência pública dentro do território, que a Adélia até falou, dentro do território, para que a gente possa discutir a pauta que vocês acharem necessária, se é licenciamento, se é fiscalização, se é demarcação das terras, isso já está encaminhado. E a outra é essa reunião com a SEMAS, em que a gente possa discutir licenciamento ambiental nas terras de Pitaguari. Esse não tem... O resto já está tudo registrado. O meu medo é a gente voltar para você fazer o comentário novamente e a gente sair daqui e não concluir a nossa reunião técnica. Nós estamos com uma reunião técnica com o tempo de audiência pública, 2 horas. Então, nós precisaríamos, eu pediria a você que a gente pudesse concentrar no que é o encaminhamento central, e eu estou sugerindo, como aqui, a audiência pública, a reunião com a SEMAS, e as outras coisas fossem feitas, já estão registradas aqui, a gente poder, para não retomar o mesmo debate que você já fez na exposição inicial. Queria fazer essa ponderação. Tranquilo, deputado. Já iria finalizar, né? Então, assim, só para reforçar, e aí eu só fiz essas ponderações, né? Porque às vezes se tem um entendimento da forma como você fala, não você, deputado, claro, mas da forma como se coloca, às vezes a gente fica naquela dúvida, né? Se Maracanaú já não faz parte, porque aí quando se fala de atualização de um plano de manejo, é um processo muito mais complicado, né? Envolve muito mais coisa. E é por isso que a gente está pedindo somente a alteração no decreto, porque a gente considera que isso, nossa governadora, de repente, possa conseguir fazer com base no plano de manejo que existe, com base no decreto, nas poligonais, e assim, no que está lá no site do IBGE. Então, como encaminhamento sairia essa questão da audiência pública, como você bem colocou, Cris, essa questão da reunião com a SEMAS, para detalhar esse processo de licenciamento ambiental, envolvendo também FUNAI e outros, e ver, pedir, não sei como é que se faz, mas através de requerimento, foi dito que o município, lá em outro momento, dito que o município teria que oficiar, né, ao governo do Estado, a SEMAS, pedindo a inclusão, só que no caso aqui não é inclusão, a gente só quer alteração do decreto. Queria saber de vocês como se faz para que a gente consiga ter esses 3 encaminhamentos já aqui de forma precisa, em relação à APA, para que a gente consiga pedir essa alteração no decreto lá. Deixa eu insistir nessa questão. Nós não temos como encaminhar uma coisa que não se existe governabilidade, tá certo? Para ficar bem claro. Nós não temos como, no máximo, nós tiramos como encaminhamento aqui um ofício ou da Assembleia ou do povo Pitaguari pedindo a revisão do decreto.
Nós não temos como tirar o encaminhamento, porque a Mara não vai ter como, porque ela não tem governabilidade de tratar, porque é uma prerrogativa exclusiva da governadora Isolda. O encaminhamento correto, e eu estou insistindo, é que a gente peça uma revisão de estudos com a SEMA para subsidiar a governadora numa possível, porque também nós temos ainda que ter uma outra questão. Precisa Maracanaú ter a anuência para poder querer entrar. Nós não podemos fazer uma determinação que Maracanaú entre, o gestor, o poder, o chefe do Poder Executivo, dizer o seguinte: eu não quero fazer parte, que eu acho que deve ter sido esse encaminhamento. Então, nós estamos, para a gente não ficar num debate subjetivo, Paulo, nós vamos para a objetividade das coisas. O que essa reunião técnica pode tirar? Solicitação à SEMA que faça os estudos técnicos para subsidiar uma possível alteração e uma inclusão de Maracanaú na APA da Aratanha, para a gente não ficar nesse debate. Então, eu queria passar aqui a palavra para a Mara e para o Paulo, para a gente fazer as considerações finais, para a gente encerrar a nossa reunião técnica, que eu creio que a gente foi bastante produtivo, mesmo com uma pequena representatividade, mas nós conseguimos pontuar o que era fundamental nessa manhã a ser debatido. Então, passo para a Mara fazer as suas considerações finais, e depois passo para o Paulo, e a gente vai concluir a nossa reunião técnica. Por favor, Mara, aí, fazer a sua... E depois o Paulo, Pitaguari, e a gente conclui já com esses 3 encaminhamentos centrais. Reunião, depois eu finalizo, dizendo quais são os 3 encaminhamentos. Ok. Então, assim, eu me coloco à disposição, viu, Paulo, para a gente fazer essas visitas nesses órgãos que você citou e tentar agilizar, tentar resolver algum desses problemas que estão afetando, né, o povo, lá, o povo pitaguari. Então, me coloco à disposição, você pode contar comigo, e o que eu puder fazer, eu farei. Então, obrigada, né, pelo convite, e espero que... a reunião foi bem proveitosa, né, bem produtiva. Verdade. E aí, agora é só aguardar o desenrolar da coisa, né? Isso. Então, agradecendo aqui a fala da Mara, que nesta reunião técnica representou o nosso secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno, passo a palavra para o representante da etnia Pitaguari, aqui nesta nossa reunião técnica, o senhor Paulo Sérgio Pitaguari. Pronto, gente. Primeiro, agradecer a todos os que estiveram aqui presentes, né? Não foi o número que nós convidamos, certo, Acrísio? Mas foram pessoas de peso e com conhecimento que, com certeza, vão agregar para esse momento. Queria só, mais uma vez, bater nessa questão da APA, Acrísio, no sentido de que, quando for solicitar, não coloque, por gentileza, a construção de estudo. O estudo já existe, que é o plano de manejo. Somente revisão, só revisão. Pronto. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Porque quando a gente coloca um novo estudo, é como se não existisse nada, né, como base. Então, seria só atualização. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado, gente. Eu agradeço demais a Crísio pelo trabalho, pela prestatividade e por estar aí nesse empenho com a gente aí para estar tratando dessas problemáticas, né? Que a gente sabe que o tempo de cada um aqui é muito precioso, e a gente agradece aí pela dedicação para esse momento. É isso, gente. Então, pessoal, vou para os 3 encaminhamentos. Aí, o primeiro, análise da inclusão do município de Maracanaú na APA da Aratanha. Não tem, tirei estudo, análise, não tem como não ser análise. Segundo, reunião com a CEMAS para discutir licenciamento ambiental em terras indígenas Pitaguari. Terceiro ponto a ser realizado no território, audiência pública no território, aí a pauta, eu espero que a gente faça essa pauta com um foco bem direcionado, se é demarcação, se será licenciamentos, fiscalização, crime ambiental, vocês colocam isso para a gente poder chegar e pontuar. Quando o convite for, os convidados já irão sabendo o que vai ser debatido, né? Não terá nenhum fator surpresa. Então, eu espero de vocês apenas dizer que as nossas audiências públicas, a reunião técnica, ela se dá com essa rapidez, mas uma audiência pública, ela pressupõe ser aprovada na Comissão de Meio Ambiente,
Ou seja, nós só teremos comissão de meio ambiente agora em agosto de 2022. Então, agradecendo aqui a presença de todos e de todas, queria declarar aqui aberta, sem antes demonstrar a nossa solidariedade aos povos indígenas lá da Amazônia, condenar o brutal assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips, que nos deixa indignado o mundo todo, e lamentar que, segundo os estudos oficiais do próprio INPE, no ano de 2021, a Amazônia foi subtraída do seu território através de desmatamento para concessão de madeireiras e mineradoras, nada mais, nada menos do que 14 mil quilômetros quadrados. Fica aqui a nossa indignação e o nosso protesto como vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e dizer que todos esses encaminhamentos nós iremos levar à frente, iremos debater no território indígena tão importante como é a etnia Pitaguari. Tenham todos um bom dia e vamos, a luta continua, meu povo.